Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e este é mais um vídeo da série Parâmetros Físico-Hídricos do Solo. Se você não assistiu os outros vídeos, vá lá depois na lista e assista eles. Bem, este vídeo tratará sobre condutividade hidráulica do solo, um tema muito importante para a irrigação. Vamos lá? Bem, antes de tratar sobre condutividade hidráulica, é preciso então fazer abordagem de outros parâmetros, outras variáveis importantes. Primeiro delas, gradiente de potencial hidráulico. Então, é a força responsável pelo movimento de água no solo. Então, quanto maior o gradiente potencial hidráulico, maior vai ser o movimento, ok? Então, aqui eu trouxe duas figuras para exemplificar. Então, perceba que a cor mais escura representa maior umidade e a mais fraca menor umidade. Então, se for observado, a chance de um gradiente maior vai ocorrer na figura da direita. Se formos considerar o movimento da primeira profundidade para a segunda profundidade, nesse exemplo da esquerda, teremos então dessa condição de muita umidade para muita umidade. Já no da direita, de muita umidade para baixa umidade. Então aqui haverá um maior gradiente de potencial hidráulico, maior movimento, porque há um maior contraste, ok? Então o que seria então em números esse gradiente de potencial hidráulico? Representado por essa simbologia, ele é igual à variação do potencial hidráulico, né, esse potencial total da água no solo, perdão. Lembrando que o potencial total da água no solo, ele foi explicado no vídeo anterior, então se você não assistiu, vá lá e assista. Então é a variação do potencial total dividido pela distância entre os pontos. Então vamos ver, voltando àquela figurinha para exemplificar. Nessa primeira situação, a variação do potencial total de água no solo é igual a 10 menos 9, aqui, dividido por 0,1 metros. 0,1 metros é a distância aqui, 10 centímetros. 10 centímetros igual a 0,1 metros. Então, a resposta do gradiente potencial hidráulico para entre esses dois pontos é de 10 metros por metro. Para a figura da direita, 10 menos 6, que é a diferença do potencial total de água no solo, 10 menos 6, dividido pela mesma distância que tinha o anterior, que é 0,1 metros. Já esse gradiente potencial hidráulico ele é igual a 40 metros por metros. Ou seja, a cada metro existe uma diferença, aqui no segundo caso, de 40 metros. Então, é muito maior, 4 vezes maior do que esse primeiro exemplo aqui, que eram de 10 metros. Então, esse é o gradiente de potencial hidráulico. Agora, densidade de fluxo. Então, o que é isso? É o volume, ou seja, quantos litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Então, é o volume de água que passa por um tempo, pode ser horas, segundos, por dia, por uma seção, por uma área, metros quadrados, centímetros quadrados. Então, veja que nessa figura, nós temos um volume de 100 litros passando num tempo de um dia. Então, essa já é a própria vazão. Vazão é volume por tempo. Tá? Então, volume 100 litros por dia. Então, nesse exemplo, nós temos o volume de 100 litros por um tempo de 100 dias, de um dia, por uma área de 5 metros quadrados. Então, a densidade de fluxo, que é representada por esse Qzinho, será igual a 20 milímetros por dia. E como que se chegou nesse valor? Então, volume, que são 100, dividido pela área, que são 5 metros quadrados. Então, 100 litros dividido por 5 metros quadrados é igual a 20 litros por metros quadrados. Faz a divisão pelo tempo, que é um dia, então fica 20 litros dividido metros quadrados por dia. Essa será a densidade de fluxo. Pode também fazer direto, então a vazão dividido pela área. Então aqui em cima entra os 100 litros por dia, dividido por 5 metros quadrados, que vai culminar no mesmo resultado. Essa é a densidade de fluxo. Agora, a velocidade da água no poro. A velocidade da água no poro, então, como estamos falando de poro, então a gente já pensa numa matriz do solo, então que possui uma porosidade. Então, na fórmula entra a porosidade, que é por esse alfa aqui, que é um valor em decimal. Então, se o solo possui 50%
de porosidade, então o valor que vai entrar na fórmula é 0,5, que vai vir aqui embaixo. Se o solo possuir 40% de porosidade, o valor que entra aqui é 0,4. Então, se o solo estiver saturado, ou seja, com todos os poros preenchidos por água, então aqui na equação vai se utilizar o alfa da porosidade, porque toda porosidade será utilizada para movimentar a água. Porém, se o solo não estiver saturado, lembrando que a água ela se movimenta pela água. Então, se o solo tem 50% de poros, espaços vazios, porém dos 50%, apenas 25% tem água, ou seja, então a umidade base volumétrica do solo será de 25%. Então 50% tem sólidos, 25% tem água e 25% tem gases. Nessa situação, eu não vou utilizar o 0,5 dos 50%. Eu vou utilizar 0,25, que vai equivaler, né? Então aqui se o solo não estiver saturado, eu não utilizo porosidade, eu vou utilizar o θ, que é a umidade, base volumétrica. Então esse θ vai vir aqui no lugar do alfa, então aqui seria 0,25, se o meu solo está com 25% da umidade. Muito importante. Então aqui, para exemplificar, então perceba que ainda na figura superior, então como eu já expliquei essa primeira parte, né, a densidade de fluxo 20 milímetros por dia, porém se a área é reduzida, então a área diminuiu de 5 para 2,5. Então, aqui vai haver uma velocidade muito maior. Isso você percebe quando você está com uma mangueira regando o jardim. Se você fecha a mangueirinha um pouco ali, a água ganha velocidade. Você reduz a área, então há um aumento da velocidade. Então, você consegue um jato maior de água. Então, aqui, os 100 litros por dia dividido pelos 2,5 metros quadrados vai ser igual 40 milímetros por dia. Então, se utilizou essa equação. Então, velocidade de água nos poros, a equação é essa daqui, o Vzinho. Então, veja aqui que para o primeiro cálculo se mantém, porém, esse estrangulamento aqui na tubulação está sendo comparado com o preenchimento do solo. Então, nessa tubulação existe apenas água, porém aqui existe água mais solo. Então, a água terá que se movimentar através dos poros. Então, por isso que está sendo feita essa comparação. Então, o preenchimento do solo é como se houvesse uma redução da tubulação, ou seja, da área para a água passar. Então, a porosidade aqui ela é igual a 50%. É por isso que a área passa de 5 para 2,5. Então, a velocidade de água nos poros, representada por esse Vzinho, será igual a 40 milímetros por dia. Tudo bem? Então, aqui para exemplificar, por meio de uma seção de 5 metros quadrados, a área passa 40 litros de água por dia. Qual será a densidade de fluxo de água? E qual será a velocidade de água nos poros se houver 50% de porosidade? Então, utilizando a equação de densidade de fluxo, então volume 40 litros, a área 5 metros quadrados e um dia aqui é o tempo, né, que eu estou exemplificando. Então, 40 dividido por 5, 8 litros dividido metros quadrados por dia. Litros por metro quadrado é igual a milímetros. Então, o resultado é 8 milímetros por dia. E agora é preciso calcular, então, a velocidade de água nos poros. Então, velocidade de água nos poros é igual a densidade de fluxo dividido pela porosidade. Ora, a densidade de fluxo 8 milímetros por dia, calculamos, e dividido pela porosidade. Se é 50% de porosidade, então o valor que entra aqui abaixo é 0,5. Então, 0,5. No caso, a velocidade vai ser igual a 16 milímetros por dia. O que isso significa? Se houver uma tubulação, eu vou coletar lá a quantidade de água 8 milímetros por dia. O que seria esse 8 milímetros por dia? Então, se estivesse passando água, eu iria coletar 8 litros em um dia, né, nessa tubulação de 5 metros quadrados. Então, essa seria a minha densidade de fluxo. Porém, se fosse possível eu medir qual é a velocidade que a água está passando, não seria 8 milímetros por dia, seria 16 milímetros por dia. Por quê? Porque há um estrangulamento dessa seção. Então, não são 5 metros quadrados que são utilizados para esses 8 milímetros por dia passar. Não são esses 5, são 2,5. Porque só metade que a água consegue passar. A outra metade tem sólidos.
tá? Então, por isso que aumenta a velocidade. Então, agora é o tema-chave, né, que é condutividade hidráulica. Condutividade hidráulica é um coeficiente de proporcionalidade de densidade de fluxo. Então, como que pode ser representado? Então, condutividade hidráulica é esse casão aqui. Condutividade hidráulica milímetros por dia. Perceba que aqui a densidade de fluxo, ela foi representada por volume dividido por metro quadrado por tempo. Porém, ela pode ser representada por esses outros elementos. Então, a densidade de fluxo é igual a condutividade hidráulica negativa vezes o gradiente potencial. Perceba que eu expliquei primeiro o que é densidade de fluxo e o que é gradiente potencial, para você agora entender a condutividade hidráulica. E por que existe esse sinal negativo? Devido ao fato que a água se movimenta do maior potencial para o menor potencial. Então, esse movimento do maior para o menor exige colocar esse sinal negativo. Então, isolando aqui, passando o potencial, o gradiente potencial hidráulico dividido pela densidade de fluxo, então nós temos isso daqui. Então vai sobrar a condutividade hidráulica é igual o Q dividido pelo gradiente potencial, que é isso aqui. E o que seria essa condutividade hidráulica? Então preste atenção aqui nesta equação. Condutividade hidráulica é igual permeabilidade intrínseca, que é em metros quadrados, isso está relacionado com a área e a geometria dos poros, vezes a densidade do fluido, vezes a aceleração da gravidade, dividido pela viscosidade do fluido. Então aqui a aceleração da gravidade consideramos constante, né? Cada localidade no mundo possui, né, uma aceleração da gravidade diferente. Então, para o mesmo local, nós temos aí um valor constante. Porém, nós podemos ter alteração no fluido e na densidade do fluido. Um exemplo, imagine que haja um movimento de óleo dentro do solo. O óleo tem uma viscosidade muito maior do que a água. Então, esse Nzinho ele será maior. Então, por ele ser maior, esse número vai tornar menor, porque vai dividir por um valor maior. Então, no caso, a condutividade hidráulica para o óleo vai ser menor comparado com a água. Tá? Então, essa é a equação para cálculo da condutividade hidráulica. Então, aqui só uma consideração, né? Em uma situação prática, se o solo estiver saturado, então condutividade hidráulica do solo saturado, então ele vai se tornar função do θ, né? O θ que vai ser praticamente a porosidade. Então, ao invés, isso daí já é nomenclatura, de nós utilizarmos o K para representar a condutividade hidráulica, será utilizado o K e o zerinho aqui. Quando você visualizar esse K zerinho aqui, significa que o solo está em condição saturada, ok? Então, ainda o K, ou seja, a condutividade hidráulica em um solo saturado, ela é igual a VIB. O que é isso? Velocidade básica de infiltração. Velocidade de infiltração básica. Isso no próximo vídeo você vai aprender. E é muito importante para a irrigação, principalmente nos sistemas de aspersão e também os sistemas de irrigação superficial. Tudo bem? Mas eu vou explicar no próximo vídeo por que é tão importante. Mas o K0, então, ele é igual a VIB. Então é isso, essa foi a referência utilizada. E eu espero que você tenha gostado deste vídeo, tenha entendido. Se você gostou, deixa uma curtida no vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, se você já ouviu falar desse assunto, mas de uma maneira diferente, comente no vídeo para eu dar uma lida e ver como que você pensa sobre isso, sobre esse assunto tão importante. E é isso, até a próxima, até mais.